Bom, iniciando a nossa aula, hoje iremos abordar a perspectiva histórico-divisionista e a corrente de estudos da cultura e personalidade. Depois concluiremos este tópico da matéria com alguma incursão em relação a perspectivas modernas sobre a cultura. Aqui concentraremos em perspectivas mais atuais. Não é? Portanto, quais são as principais figuras que fazem parte da teoria histórico-difusionista da cultura? Temos a cabeça o antropólogo Franz Boas e as antropólogas Ruth Benedict e Margaret Mead. Portanto, são os expoentes máximos da perspectiva histórico-difusionista da cultura. Para Boas, portanto, a contribuição metodológica de Boas para a antropologia fica, assim, digamos assim, associado àquilo que vamos chamar de método comparativo. Boas foi um crítico da teoria evolucionista, que foi a teoria que nós vimos na aula passada, e na perspectiva dele, antes de supor que fenômenos semelhantes tenham a mesma causa, é preciso investigar a origem dos fenômenos em questão. Portanto, Boas propõe substituir o método evolucionista, não é? de analisar a evolução cultural dos povos, substituir essa perspectiva evolucionista por uma perspectiva histórica. Ou seja, portanto, é preciso observar a evolução histórica, o contexto histórico de cada sociedade e não necessariamente só um aspecto evolutivo, sobretudo com base na cultura material, na evolução da cultura material, que o quadro teórico anterior nos apresentou. Portanto, a teoria difusionista, aqui vem a palavra difusão, né, sustenta que os diversos povos terrestres receberam influências dos seus vizinhos e dos diversos contactos que estabeleceram ao longo da história. Portanto, os povos têm contactos com outros povos e esses contactos permitem a difusão de informações, a troca de ideias, a troca de inovações. A maior parte das inovações sociais, técnicas, mitos e outras formas de trocas sociais, segundo a teoria difusionista, propagaram pelas migrações e pelos contactos estabelecidos entre os povos. Ou seja, mesmo os povos aparentemente mais isolados acabam por ter sempre algum contato com algum outro povo. E isto permite a difusão de ideias, a difusão de técnicas, a difusão de várias outras dimensões da vida social. Os difusionistas demonstraram que os povos ditos primitivos também tinham uma história própria. Também tinham uma história repleta de contactos e que não eram, tal como os evolucionistas defendiam, não eram simples sobrevivências da civilização ocidental. Ou seja, os povos ditos primitivos não eram necessariamente povos estagnados. A forma como alguns povos foram descobertos, entre aspas, pela civilização ocidental no início e nos meados do século XX, não quer dizer que esses povos assim se permaneceram por milênios de anos. Portanto, os povos ditos primitivos não são meras remanescências do que era anteriormente a civilização ocidental. Portanto, por outro lado, os autores difusionistas revelaram e puseram em destaque o papel importante das migrações,
das trocas, das fusões e das sínteses. Portanto, não há nenhum povo que tenha ficado estagnado ao longo do tempo. E nenhum povo atual representa, na sua totalidade, aquilo que era a época histórica primitiva. Se há uma imagem que nós podemos associar ao difusionismo, é a imagem de uma pedra caindo num pequeno charco de água, né? Uma pequena pedra, quando se joga na água, provoca deslocamentos em forma de ondas circulares, onde cada onda tem as suas características e amplitudes. Essas ideias foram derrubadas pelas comprovações arqueológicas de que no mundo antigo as ideias originais em diferentes culturas eram mais frequentes do que hoje em dia. Ou seja, a teoria da difusionista, não é, defende a ideia de difusão, não é, de partilha, de deslocamentos, simbolizado na imagem que nós vemos aqui. Há sempre algum centro difusor de partilha e que emana em função também do poderio de uma civilização, de um conjunto de outras razões que, portanto, possibilita a difusão de deslocamento de conhecimentos. Portanto, o difusionismo foi importante no começo do século XX, enquanto uma teoria alternativa da compreensão da diversidade cultural. A diversidade cultural era entendida como resultado da difusão de alguns traços culturais vindo de um centro. Por exemplo, o Egito foi considerado um centro regional de difusão, aquilo que é a história ocidental. Né? Nos Estados Unidos, o pensamento difusionista culminou com a elaboração do conceito de áreas culturais. Unidades geográficas relativamente pequenas, baseadas na distribuição contínua de elementos culturais. Ou seja, uma área cultural envolve, portanto, uma certa unidade cultural, né? E que, portanto, está dentro de um campo de difusão de cultura. Na Europa, a mesma tendência deu origem à noção de círculos culturais, complexos de partes culturais que tenham perdido o local geográfico original de seu início e se apresentavam dispersos pelo mundo. A origem do conceito de área cultural teve a sua origem nas exigências práticas da investigação etnográfica americana. Foi elaborada como instrumento para classificar e representar cartograficamente os ditos grupos tribais. Ou seja, por via da pertença a uma área de influência, uma área de difusão, esses aspectos, essa proposta teórica propõe, assim, explicar a cultura material, os hábitos, as práticas de um determinado povo, e não tanto analisá-lo isoladamente em função de um quadro hierárquico, como nos propõe a teoria evolucionista. Franz Boas defende uma corrente denominada histórica, portanto, que rejeita o evolucionismo. Francis Boas defendeu essa visão histórica da cultura porque, para ele, era a única capaz de permitir compreender a situação e as características atuais de qualquer sociedade. Na comparação das histórias e culturas individuais do crescimento e que podem surgir as leis gerais do desenvolvimento humano, na comparação das histórias culturais individuais do crescimento e que podem surgir as leis gerais do desenvolvimento humano. Boas se preocupa com a individualidade e a diversidade das culturas. Pode-se dizer que foi um dos pais do funcionalismo, porque considerava cada grupo cultural em sua totalidade. Né? Portanto, eu repito aqui mais uma vez a frase inicial que simboliza muito aqui o pensamento de Boas, que é na comparação das histórias culturais
individuais do crescimento é que podem surgir as leis gerais do desenvolvimento humano. Aqui histórias individuais de